Circle of Inevitability, capítulo 201. Relembrando. Lumian ficou surpreso, seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele olhou para o assento vago à sua frente. Com um tom educado, ele disse, olá. Naquele instante, uma lembrança de sua irmã Aurore passou por sua mente. Certa vez, ela mencionou uma frase intrigante, consulta especializada. Embora eu não esteja totalmente cercado por psiquiatras invisíveis, há 2 deles, e também não consigo detectá-los. Lumian murmurou interiormente. A mulher sentada à sua frente ficou em silêncio, enquanto a voz de Suzy assumiu um tom mais relaxado e alegre. Parece que o jornal deixou uma impressão duradoura em você. Isso significa que teve um impacto positivo? Sim, Lumian respondeu com franqueza. Ele havia chegado a um ponto em que poderia enfrentar a turbulência emocional dentro dele, em vez de enterrá-la profundamente. Caso contrário, teria tentado evitar qualquer encontro com a Botas Vermelhas, Franca, já que ela invariavelmente mencionava Aurore. Naturalmente, isso evocou intensas ondas de emoção. Suzy redirecionou habilmente a conversa de volta ao caminho original. Se você deseja investigar mais detalhadamente quaisquer coincidências incomuns que ocorreram durante este período e identificar suas fontes subjacentes, posso ajudá-lo. Não vou me aprofundar diretamente em suas memórias, mas posso despertar todas e apresentá-las cronologicamente diante de seus olhos. Claro, isso exclui aquelas escondidas nas profundezas do seu subconsciente. Elas representam um risco muito grande, explicou Suzy. Você está disposto a tentar? Lumian não hesitou por um momento. Sim, sempre que notava alguma coincidência ao seu redor, ocasionalmente recordava suas experiências recentes e examinava meticulosamente os detalhes correspondentes. Agora, estava apenas mudando para uma abordagem mais eficaz. Recoste-se totalmente no sofá, relaxe e feche os olhos. A voz gentil de Suzy chegou aos ouvidos de Lumian sem pressa. Assim que ele ajustou sua posição sentada e se preparou para acalmar sua mente e fechar os olhos, uma repentina erupção vulcânica irrompeu em seus pensamentos. Este ataque inesperado o pegou desprevenido, deixando seu subconsciente incapaz de protegê-lo com eficácia. Magma e fumaça explodiram como partículas luminosas, cada uma contendo uma cena distinta. A infinidade de pontos brilhantes se organizaram cronologicamente, dando a Lumian a sensação de assistir a uma peça tendo ele mesmo como personagem central. Ele se desdobrou como um borrão, mas cada detalhe permaneceu vívido e completo. À medida que a temperatura subia, a mente de Lumian disparou, ameaçando liberar nuvens de fumaça branca. Ele testemunhou cada cena e recordou cada detalhe, conectando-os habilmente e procurando por qualquer anormalidade. De repente, um sulco se formou em sua testa e ele murmurou angustiado. Eu percebi que a memória de antes de retornar ao albergue do Coq Doré depois de minha oração por uma bênção desapareceu. Os olhos de Lumian se arregalaram e seus traços faciais se contorceram em visível angústia. A memória que deveria estar presente agora era um vazio. Naquele momento, uma voz feminina gentil ressoou em sua mente. Ela realmente desapareceu ou você a esqueceu ou negligenciou? Falou a mulher sentada em frente a ele, seu tom desprovido da alegria anterior. Como um raio, iluminou a mente de Lumian, lançando luz nos recantos mais escuros além de seu subconsciente. A expressão de Lumian ficou cada vez mais dolorida, e ele não pôde deixar de abaixar a cabeça enquanto lutava para dizer: e eu vejo, eu vejo. Eu estava conversando com o anjo selado dentro de mim. Seu nome dele é Termiboros. Por fim, Lumian se lembrou de algo que havia escapado de sua memória. A corrupção contida em seu peito esquerdo era, em essência,
um anjo que acreditava na inevitabilidade, Termiboros. Inicialmente, ele pretendia buscar orientação da Madame Mágica sobre como aproveitar os poderes do anjo e evitar possíveis consequências negativas, mas ele havia esquecido completamente disso. Esta é a corrupção selada dentro do seu corpo? A reação de Suzy não pareceu surpresa, sua voz mantendo um comportamento calmo. Lumian exalou instintivamente, as pontas dos dedos alcançando a testa, já umedecida de suor frio. Ele respondeu com sinceridade: sim, ele tentou me seduzir para ajudá-lo a escapar do selo, mas eu recusei. E então, simplesmente esqueci. Isso é verdadeiramente bizarro. Termiboros está inegavelmente selado dentro do meu corpo e não consegue se libertar, mas fui involuntariamente afetado por ele. Isso era de se esperar. Não se deve subestimar nenhum anjo, mesmo quando selado. Suzy ofereceu uma explicação para acalmar a apreensão imediata de Lumian. O desconhecido sempre era o mais assustador. Ela continuou: nos tempos antigos, os anjos também eram chamados de deuses subsidiários. Isso implica que eles possuem a essência de uma divindade. Mesmo quando selados, podem exercer uma certa influência sobre o mundo externo através de vários meios. Você, talvez, acreditasse que com o selo da grande entidade, a corrupção em seu peito era mais parecida com uma bênção. Contanto que você siga os procedimentos corretos nos estágios apropriados, você não deverá encontrar nenhum problema além de suportar uma dor maior e assumir um certo risco de perder o controle. Lumian ficou em silêncio, reconhecendo que ultimamente tinha pensamentos semelhantes. Você deve se lembrar que em tais assuntos, a potência de uma maldição não é menor que a de uma bênção, se não for mais forte, alertou Suzy. Não sei como Termiboros influenciou você, mas dada a sua crença na inevitabilidade, suspeito que seu objetivo principal seja induzir um desvio em seu destino. No entanto, você não precisa se preocupar excessivamente. Afinal, ele está selado e sua capacidade de influência é consideravelmente limitada. Seguindo em frente, contanto que você avalie continuamente sua condição e busque consistentemente orientação sobre suas ações, você poderá contornar amplamente esta situação. Tudo bem. Lumian pegou papel e caneta e anotou apressadamente uma nota. A nota referia-se à consulta da Madame Maga sobre Termiboros. Ele temia sucumbir à influência do anjo do reino da inevitabilidade e esquecer esses assuntos pertinentes quando o tratamento fosse concluído. Lumian guardou cuidadosamente a caneta e o papel, soltando um suspiro lento. Agora que me lembrei dos acontecimentos envolvendo Termiboros, sinto-me consideravelmente mais tranquilo. Parece que minha espiritualidade detectou algo. Posso perceber uma melhora no seu estado mental, afirmou Suzy, ecoando os sentimentos de Lumian. Aproveitando o momento, Lumian fez uma pergunta: Madames, vocês acreditam que Susana Matisse foi totalmente erradicada pelos Beyonders oficiais? Ou devo continuar procurando pistas no teatro da velha gaiola de pombos para impedi-la de lançar outro ataque? Tomando nota da hora, Monsieur Yves, o proprietário do albergue do Coq Doré, em breve deverá se encontrar em apuros. Suzy ofereceu um sorriso gentil ao responder: o caminho do espectador não é versado em adivinhação. Sentada em frente a Lumian, a Madame Invisível sorriu e acrescentou: Madame Mágica é uma especialista em adivinhação. Ela não disse nada. Lumian ponderou por um momento, lembrando-se da resposta da Madame Mágica sobre Susana Matisse. De repente, ele congelou. Madame Mágica o orientou continuamente sobre como resolver o problema com Susana Matisse, sugerindo sutilmente que ele deveria procurar a ajuda do Sr. K. De uma perspectiva diferente, ela nunca havia considerado a possibilidade de Susana Matisse ter sido totalmente eliminada.
Na sua opinião, esta situação sem dúvida ressurgiria. Não é muito ambíguo? Ou ela presume que isso é evidente e não consegue enfatizá-lo? Lumian murmurou para si mesmo, balançando a cabeça ao perceber. Eu sei a resposta. Enquanto Lumian falava, fez uma conexão com base na maneira e no comportamento exibidos pela psiquiatra sentada à sua frente ao se dirigir à Madame Mágica. Poderiam elas também ser membros da organização secreta que emprega cartas de tarô como codinomes? A que cartas correspondem? Após fazer alguns ajustes, Lumian buscou esclarecimentos sobre seu estado mental. A simples ideia de conhecer Luiland me enche de ansiedade, excitação e adrenalina. Não consigo controlar minhas emoções. Este é um problema psicológico grave? Suzy respondeu com uma voz suave. Na verdade, isso é bastante normal. As pessoas costumam exibir um comportamento semelhante quando se trata de assuntos com os quais se preocupam profundamente. Você é apenas um pouco mais intenso do que o normal. Se você não tivesse reagido dessa maneira, eu ficaria preocupada com o fato de você estar enfrentando um problema psicológico mais grave e ter reprimido todas as suas emoções. O que você precisa focar agora não é ficar com medo ou oprimido, mas sim aprender a administrar essas emoções. Normal, Lumian sentiu-se tranquilo com a explicação de Suzy, e sua preocupação com o assunto em questão diminuiu, permitindo que seu estado mental se estabilizasse. Ele ponderou e perguntou: gerenciar elas? Como faço isso? Suzy respondeu: o método mais simples é sempre lembrar-se de não reagir de forma exagerada. Sempre que sentir uma onda semelhante de emoções, respire fundo e encontre a calma. Pode parecer fácil, mas na realidade é bastante desafiador. Quando as emoções explodem, é difícil para os humanos manterem a racionalidade. Eles raramente pensam em se controlar. Quando recuperam a compostura, muitas vezes descobrem que já cometeram um erro. Posso configurar um gatilho para você. Uma vez que suas reações emocionais excedam um certo limite, isso irá lembrá-lo de minhas palavras e ajudá-lo a recuperar sua racionalidade, permitindo que você tente recuperar o controle. Esta é uma solução temporária. No longo prazo, dependerá dos seus próprios esforços. No entanto, quando você se acostumar à autorreflexão em momentos de emoção intensa, o problema se tornará mais administrável. Você está disposto a tentar? Tudo bem. Lumian não teve escrúpulos em aceitar ajuda externa. Em algum momento, a voz de Suzy adquiriu uma qualidade sobrenatural e evasiva. Parecia que ela havia dito muita coisa, mas Lumian não conseguia se lembrar de uma única palavra. A única coisa de que ele se lembrava era a declaração final dela: o gatilho foi acionado. Se tudo correr bem, durará 2 semanas, perfeitamente cronometrado para a sua próxima sessão. Nesse ponto, poderemos decidir se faremos algum ajuste. Lumian reconheceu brevemente suas palavras e avaliou seu estado mental. Depois de mais de 10 segundos, cheio de medo e expectativa, ele perguntou: é possível tentar despertar mais memórias enterradas em meu subconsciente? Ponto.